Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, meu Deus, nosso Pai, nosso Criador. Nós nos sentimos aqui nesse lugar cuidados por Ti. Nós nos sentimos amados. Muito obrigado pelo Teu zelo, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado, por estar sempre nos alimentando nesse lugar com a palavra da Tua graça. Que nunca nos falte, Deus, essa palavra viva, essa palavra de consolo, de paz para o nosso coração, para a nossa vida. Recebemos, meu Deus, hoje sendo o melhor dia da nossa vida, e já determinamos uma semana abençoada para todos nós, a melhor da nossa vida, e a mente de Cristo ativada para a compreensão da glória de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com as suas palmas. Muito obrigado, Deus, pela boa e preciosa palavra que vamos receber. Hoje nós vamos à quinta parte do tema, o apóstolo Paulo e os Filipenses. Anote aí, parte 5. Vamos prosseguir com esse estudo maravilhoso. O apóstolo Paulo e os Filipenses, parte 5. E o nosso ponto de partida está no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, verso 1. 4:1, Filipenses. E assim diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Como que nós temos que estar, segundo o Evangelho? Firmes no Senhor. Você sabia que é difícil uma pessoa permanecer firme no Senhor? Tem pessoas que começam em graça e fica até um certo tempo, mas depois abandona. São pessoas que não conseguem esperar. Por aí você já vê que é difícil algumas pessoas serem firmes no Senhor. Quantas pessoas a gente já conheceu que adentrou por essa porta e que não souberam esperar, e que não foram firmes no Senhor. Já outras, por causa de complicações, por causa de problemas, logo desistiram nas primeiras semanas. E você permaneceu. Veja que não é tão fácil assim ser firme no Senhor. Tem pessoas que desistem com uma certa facilidade quando vêm os problemas. Quando vêm os problemas, mais ainda você tem que se agarrar ao Senhor, ao seu congregar, a tua comunhão com Deus. É buscando alimento para o seu espírito que você vai vencer o que você está enfrentando. Seja qual for o problema, seja financeiro, seja na saúde, é buscando alimento para o seu espírito que você consegue ter força para vencer. É estando na igreja, mas estando sem murmurações, porque tem pessoas que até vêm, mas ela por dentro ela está se queixando, ela está lamentando, ela está reclamando, e isso não é bom. É importante que você esteja aqui com o seu coração limpo, sem mágoa para com Deus. Ah, pastor, estou magoada com Deus. Não, eu estou revoltado, para ser mais preciso, porque eu pedi uma coisa para Deus, preste bastante atenção, pastor Sandro, e até hoje, Ele não me respondeu. E isso está me causando dentro de mim uma revolta. Isso é ruim. Ruim para você. Isso não é bom, abençoado. É um erro gravíssimo você ficar assim. É um erro gravíssimo.
você ficar em casa sem congregar, e é um outro erro mais gravíssimo ainda, você andar magoado com Deus. Essas coisas não resolvem os problemas. É agarrado, é tendo comunhão, é você estando em dia, na fé que você precisa ter como adorador ao seu Deus, que você vai vendo, de glória em glória, as coisas se resolvendo na sua vida. A ministração dos anjos. Amém, meus irmãos? Vai congregando, abençoado. Vai obedecendo a palavra que sai do púlpito. Não fica revoltado, não fica magoado com Deus, não. Isso não é bom. Então, o verso primeiro, no seu finalzinho, Paulo pede para a igreja, e esse mesmo pedido eu faço a todos vocês: permanecei deste modo, firmes no Senhor. Isso é agradável a Deus. Deus se agrada com isso, que é o começo. Deus se agrada com a sua firmeza, com a sua determinação no Evangelho. E no verso 2, Paulo aqui exorta duas mulheres, duas colaboradoras em graça, a não andar em rixa, mas que elas fossem unidas, sem discórdia, sem briga, dentro da igreja. Tinha duas irmãs que estavam em desacordo, e Paulo falou: olha, vocês têm que ser unidas, porque quando a gente está recebendo a palavra do reino de Deus, a gente tem que estar em unidade com o que sai do púlpito, amém? Não pode estar um pensando de um jeito, o outro crendo de outra maneira, em desacordo. Nós temos que estar em unidade com aquilo que Deus está dando como alimento para o nosso espírito, amém? Até porque, para que você desfrute do benefício da palavra, em nome de Jesus. Então, Paulo aqui exorta no verso 2: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que elas duas brigaram e se desentenderam. E Paulo aqui exorta para que elas não dessem mau testemunho na igreja, para que os de fora não vissem tal situação. Porque é muito vergonhoso. Olha lá, os crentes brigando, discutindo. Nem entre eles existe harmonia, unidade. Então, com relação às coisas do reino de Deus, nós temos que ser o quê? Unidos. Nós somos seres diferentes por natureza, mas no reino de Deus temos que ser unidos, todos em unidade, com a palavra que é ministrada aqui do púlpito para a sua vida. Graças a Deus, unidade. É isso que Deus quer que eu faça, é isso que Deus espera de mim. Então, amém, meu Senhor, eis-me aqui. Então não tem que haver indiferença, em nome de Jesus. Verso 3: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Diga, livro da vida. O apóstolo Paulo sabia que Deus não estava escrevendo, que Deus não estava colocando o nome de ninguém no livro da vida. Ele já tinha a certeza, e por isso ele fala: o nome de vocês já estão no livro da vida, porque vocês já são salvos para sempre. Só para que fique bem clara essa questão, letra por letra, palavra por palavra, o que vem a ser, pastor, para você que está me ouvindo aí, seja muito bem-vindo, você que está aí do outro lado, o que vem a ser o livro da vida? O registro dos salvos para sempre. Então, o livro da vida é justamente onde está registrado os salvos, as ovelhas, pelo qual Deus em Cristo se sacrificou para salvar. Sobre esse assunto, a religião procura o tempo todo manter o crente assustado. E isso é uma grande verdade. Cuidado, irmão, que Deus pode apagar o seu nome do livro da vida. E você, que ainda não aceitou, aceita, te arrepende, hein? Porque ainda hoje, Ele pode voltar a escrever teu nome lá.
Então, existe essa ameaça na religião. Eles procuram o tempo todo manter as pessoas com medo que Deus pode estar apagando, e com o seu arrependimento, você se humilhando, você falando que é um verme, o estrume ainda do cavalo do bandido, não sei por que tem que ser o cavalo do bandido, mas você sabe, se jogando no chão, se arrependendo, agora sim, olha, tenho certeza que ele vai voltar a colocar seu nome no livro da vida. E as pessoas têm andado com um certo medo e com muita dúvida no coração com relação a essa questão. Nenhum filho, que isso fique bem claro, nenhum filho poderá se perder, porque já está salvo para sempre. Um exemplo a se pensar é como a tua vida humana aqui. Quando você nasceu, o teu pai foi a um cartório e lá tinha o quê? Um livro. E nesse dia ele te registrou. E você passou a ser filho dele por quanto tempo? Para sempre. Ele foi a um cartório, teu pai foi lá, registrou você, porque lá tinha um livro. Pastor, o senhor me fez lembrar do meu paizinho, ele já faleceu. Aí eu pergunto, ele deixou de ser seu pai? Não. Mesmo que esse pai venha a morrer segundo a carne, o espírito vai para o Senhor, ele continua sendo seu pai, você continua sendo filho o quê? Dele. Para tudo que você vai resolver, se pergunta, seja no banco, seja na empresa, qualquer coisa que pede documento, qual é o nome do seu pai? Qual é o nome da sua mãe? Pode estar a mãe morta, pode estar o pai já falecido, mas eles continuam sendo teu pai e a tua mãe para sempre. Naquele livro que estava lá no cartório, que naquele dia ele registrou você. Não é verdade? Então, entenda também, do livro da vida, você também não pode ser riscado, você não pode ser apagado, porque Deus em Cristo te salvou para sempre. Você só pode ser apagado do livro dos viventes, porque a Bíblia não fala especificamente em um só livro, o livro da vida. A Bíblia fala de vários livros, livros de recompensas, livro dos viventes e o livro da vida. Olha só, de qual livro você pode ser riscado, apagado? Salmo 139, a partir do verso 16. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto e daqui a pouco a gente volta aqui para Filipenses. E assim diz o Salmo 139, verso 16. Os teus olhos, os olhos do nosso Criador, do nosso Deus soberano, me viram a substância ainda o quê? Informe. Declaro você aí com a mente de Cristo. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. O livro de quem? De Deus. Então, além do livro da vida, Deus tem outros livros. Digo, o livro dos viventes. Vai vendo. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia o quê? Ainda. Então, antes do teu espírito entrar nesse corpo de carne, Deus já tinha um registro dessa vida humana. Ou seja, começo, nascimento, meio e fim. Então existe um livro que está escrito o teu início, a tua trajetória e o teu fim. E estaria também nesse livro escrito que você estaria aqui hoje. Amém? Porque aqui diz, todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Então nesse livro também está escrito que você estaria aqui, como você está, se alimentando da palavra da graça de Deus. Tudo certinho. Desse livro, sim. O seu nome pode ser apagado, pode ser riscado a qualquer hora.
que é justamente quando o seu corpo desce ao pó da terra e o seu espírito volta para o céu, pátria, paraíso. Eu me faço entender? Então, nesse momento, apagou o seu nome do livro dos viventes aqui. Para que isso fique ainda mais esclarecido, já que estamos aqui no livro dos Salmos, veja o Salmo 69, verso 28. Salmo 69, verso 28. E assim diz o Salmo 69, verso 28. 69, 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenha registro com os justos. Então existe um livro que você pode ser apagado, riscado, que não tem nada a ver com o livro da vida. Aí a religião faz uma salada, né? Um caldeirão da bruxa, e fica aí colocando medo no coração das pessoas, assustando o povo de Deus, falando, olha, você pode ser riscado, você pode ser apagado, teu nome no livro da vida. Está lá no Salmo, mas não com relação ao livro da vida, mas com relação ao livro dos viventes. O tempo de vida humana aqui sobre a terra. Então existe um livro que está lá registrado. Pastor Sandro Diniz vai receber esse nome lá. Está aqui teu nascimento, meio e fim, meu filho. Nesse livro eu já tenho tudo certinho, a tua trajetória. Desse eu posso te apagar. Aquele povo que Moisés tirou lá do Egito, muitos foram riscados, muitos foram apagados desse livro, muitos tiveram morte prematura por rebeldia, por falta de obediência, por resistir à voz de Deus. Olha só o que diz Deuteronômio 29, 20. Vamos lá. Deuteronômio 29, 20. Deuteronômio 29 é o capítulo a partir do verso 20. Existe um contexto aqui, um assunto que vem antes. E qual era o assunto? Que o pacto da lei não poderia ser ferido, não poderia haver rebeldia, porque isso acabaria em morte prematura. E isso aconteceu na vida de muitos. Muitos foram rebeldes. E começa assim o capítulo 29, verso 20. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda a maldição escrita neste livro, livro da lei, jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo o quê? Do céu, do livro dos vivos, do livro dos viventes, que não tem nada a ver com o livro da vida. Então, a rebeldia, a resistência à voz de Deus trouxe a muitos que Moisés tirou lá da escravidão, amando de Deus, muitos tiveram morte prematura. Então, alguém pode ser riscado do livro dos viventes, com esse entendimento que nós estamos recebendo aqui. Amém? Porém, do livro da vida, ninguém pode ser apagado. Apocalipse esclarece isso, capítulo 3, verso 5. 3, 5 de Apocalipse. E começa assim, Apocalipse 3, 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Louvado seja. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Dê um glória a Deus bem forte. Está vendo, abençoado, como é importante congregar? Aí vem esse sistema aí assustando os crentes, assustando as ovelhas de Deus. Do livro da vida, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum pastor pode mudar o decreto de quem?
de Deus. E diante de Deus, olhe para mim, nós somos o quê? Mais que vencedores. Total garantia que o seu nome não pode ser apagado, riscado do livro da vida. Dá um pulinho lá em Romanos 8,35. 8,35 em Romanos. Olha só. Que beleza, hein, pastor? E eu que achava que poderia ser riscado, que poderia ser apagado o meu nome do livro da vida, do livro dos salvos. E assim diz o Evangelho em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Então, você já está sendo confessado diante do Criador e dos anjos. Amém? Com louvor. Com louvor. Que maravilha! Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que, Paulo estava convicto, hein? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada poderá separar uma ovelha da salvação. Ninguém pode riscar, ninguém pode apagar, ninguém pode desmanchar o que Deus em Cristo já fez. Tu é filho e filho para sempre. Amém? É igual a questão do cartório. Teu pai foi lá, tinha um livro, ele te registrou e dali por diante, tu é filho dele e ele é teu pai para sempre. Mesmo que ele venha morrer segundo a carne, nada muda. Vai continuar sendo seu pai. Uma outra evidência muito importante, Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Ainda a esse respeito. O livro da vida. E começa assim, Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao monte Sião. Isso aqui são tudo palavras espirituais. E a cidade do Deus vivo. E eu declaro você com a mente de Cristo. Você está desfrutando do melhor que Deus separou para você. As coisas do alto. A palavra celestial. Amém? Você acertou. Você chegou aonde você queria e tanto pediu a Deus. Eu quero a verdade. Eu quero uma palavra que alimente o meu espírito. Você já está desfrutando desse momento. Amém? Mas tende chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. O que isso significa? O seu nome no livro da vida. Amém? E a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Como que nós estamos diante de Deus? Aperfeiçoados, justificados, salvos. O nosso nome já está lá. Você não pode se perder de Deus e nem Deus de você. Aí eu pergunto, qual o pastor que pode dizer que você pode perder a salvação depois de tudo que lemos? Nenhum. Qual é o pastor que pode colocar medo? Nenhum. Com esse entendimento, quem agora vai te colocar medo? Ninguém. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum padre. Meu irmão, você que me ouve aí do outro lado, louvado seja Deus por esse momento, por essa mensagem. Ninguém mais vai poder colocar medo em você com toda essa leitura, com todo esse entendimento. Ninguém mais vai assustar você, porque agora você tem a plena certeza que você é um abençoado, um salvo, um herdeiro, uma pedra viva, que seu nome do livro da vida jamais pode ser apagado, pode ser riscado. Porque Deus tem outros livros, aí sim, desse
outros livros, o livro dos vivos, dos viventes. A gente tem um tempo aqui que só Deus sabe, desse você pode sim ser apagado. E isso ficou bem esclarecido. Voltemos a Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4. 4:4. Já lemos o verso 3, que finaliza acerca do livro da vida. E o apóstolo Paulo continua edificando a igreja com os conselhos amando de Deus, exortando a todos. E no verso 4 do capítulo 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é fácil, principalmente quando você está desempregado, quando você está doente, quando você está enfrentando perseguição, quando você está num momento muito difícil da sua vida. Mas nós temos que lutar contra essa carne, mantendo a oração, a declaração e ouvindo muita mensagem, para a gente estar alegre no Senhor. Amém? Amém? Fácil não é, mas nós temos que ser perseverantes. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Fala para o irmão, não ande ansioso. Então nós temos aqui uma recomendação muito importante, nesse verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por estarmos em um corpo de carne, temos a tendência a nos preocuparmos, mas não devemos. Não devemos andar preocupados com nada, nem tampouco com a parte que é Deus que tem que fazer. Por exemplo, eu estou num corpo de carne, e eu tenho a tendência a me preocupar, como você também. O crescimento da igreja. O que a Bíblia diz? Mais precisamente, na primeira carta aos Coríntios, que nós temos que semear, e Deus dá o quê? O crescimento. Então eu não tenho que andar preocupado com o crescimento. Eu tenho que me ocupar e fazer minha parte. Porque o crescimento pertence a quem? A Deus. Então, pastor, você que me ouve, nós estamos em um corpo de carne. Então nós temos a tendência de nos preocupar. Bom, Deus vai dar o crescimento, mas quando que virá esse crescimento? Como que vai acontecer? Aí Deus, você não tem que estar preocupado com isso não, porque isso me pertence. Você tem que se ocupar em fazer a sua parte, que é semear a palavra. O crescimento é comigo. É como diz também o Salmo 37:5. Se tem algo na sua vida que está lhe preocupando, o que diz o Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Faz a sua parte, que o sobrenatural pertence a quem? A Deus. Então veja, cada coisa no seu lugar. Às vezes a gente se preocupa com a parte que é de Deus. Eu não tenho que estar preocupado. Eu tenho que me ocupar em fazer a minha parte. Amém? Como também tem uma narrativa muito importante que Jesus falou: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é a minha parte? Congregar, vir, dar o primeiro passo. E a transformação pertence a Deus. Então não tem que ficar pensando, como é que Deus vai mudar o coração desse homem? Como é que Deus vai mudar o coração dessa mulher quando adentrar aqui na igreja? Como será? Como que Deus vai fazer? Será que vai demorar? Não cabe a você estar preocupado com isso. Se ocupe em fazer a sua parte. Convide e deixe que o mais pertence a quem? A Deus. Estamos claros? E bem entendidos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações o quê? De graças. Paulo diz aqui que em graça Deus deve conhecer as suas o quê? Orações. Que Deus deve conhecer as suas declarações. Em graça você tem que orar. E aí eu pergunto, olhe para mim, meu irmão. Você está orando? Porque Deus tem que conhecer a tua oração. Paulo diz aqui, está muito claro. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições.
Deus deve conhecer a tua oração. E eu recebo que você está orando. Amém? Uma vida debaixo da graça, não pense que é uma vida sem oração. Você tem que orar, você tem que declarar, mesmo sendo um abençoado de Deus, um eleito, uma pedra viva, propriedade exclusiva de Deus. Se é para orar em graça, temos que colocar em prática, mesmo que essa carne não queira. E outra coisa, declare sempre a mente de Cristo, para que saia de você o pensamento ruim, o pensamento mau, o pensamento ruim. Quando você está revoltado, qual é a mente que está ativada em você? A mente da carne ou a mente de Cristo? Da carne. Da carne. Por isso que o Evangelho ensina que nós temos que ativar a mente de quem? De Cristo. Se você está naquele dia com o coração cheio de medo, então, qual o pensamento que está dominando você? Qual é a mente que está ativada em você? A mente da carne. Então, peraí, eu declaro a mente de Cristo ativada em mim. Porque eu estou com muita ansiedade, com muito medo, e aquela revolta, aquele ódio. O ódio é a mente de Cristo ou é a mente da carne? A mente da carne. Então está faltando você, nas suas orações, declarar a mente de quem? De Cristo. Quando você estiver muito ansioso, quando você estiver muito agitado, com aquela preocupação, com o coração cheio de dúvida, declare a mente de Cristo. Amém? Para anular a mente da carne. Atenção, você que me ouve aí do outro lado. Pastor, essa semana mesmo eu falei, mas que inferno. Eu não aguento mais viver. Por que Deus não me mata logo, me tira desse mundo? Porque é tanto problema na minha vida que eu prefiro morrer. Nesse momento, quem é que está aí ativado em você? A mente da carne ou a mente de Cristo? A mente da carne. A mente da carne. Então, nesse momento, a gente tem que logo chamar a existência. Meu Deus do céu, eu estou pedindo a minha morte de um tempo para cá. Eu anulo isso. Isso é a mente da carne, a mente humana. Eu declaro a mente de Cristo. Você já vai ver uma mudança muito grande, abençoado. Porque Deus te quer reinando em vida. Deus te quer confiando. Deus te quer em paz. Olha o que diz aqui, ó, o verso 7 do capítulo 4 de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo o quê? Jesus. Então nada do que eu estou falando está fora da Bíblia. Está tudo na palavra de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Então, sempre que tiver um pensamento ruim na tua cabeça, declare a mente de Cristo. Amém? Seguindo, e só vamos até aqui o verso 8, na próxima reunião a gente prossegue com esse tema maravilhoso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Está vendo? E você tem que declarar a mente de Cristo. Uma vez mais o comecinho. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro deve ocupar o teu pensar. Uma coisa bonita, porque aqui Paulo, no verso 8, já entra em outro rumo, né? Uma coisa bonita em graça é você ser verdadeiro. E quem é pastor, e que está me ouvindo aí do outro lado, vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora. Quem é pastor, e que é do sistema religioso, vai me compreender perfeitamente. Ser verdadeiro é muito bonito. E é muito ruim para um pastor subir em um altar cheio de coisas que não são verdadeiras, com o coração cheio de coisas que ele não acredita. A pior coisa que tem é um pastor subir no altar, estar em um púlpito, com o coração cheio de coisas que ele vai pregar que não está na Bíblia. É a pior coisa que tem. É você ser uma marionete de uma liderança. É você não poder passar para o povo aquilo que Deus colocou no teu coração como inspiração, como palavra, que o rebanho está precisando. E o pastor chegar para você, não é isso que tem que pregar não. Hoje é a campanha tal, é o envelope que tem que passar. A pior coisa que tem é você subir no altar e ter que passar para as ovelhas de Deus aquilo que é do homem. Aquilo que não é verdade. Aquilo que não é honesto.
É horrível. Por outro lado, como é bom falar a verdade. Como é bom pregar o evangelho da graça. E saber que tudo que eu estou falando aqui hoje está na Bíblia. Quando eu saio daqui, eu saio com a sensação e a paz, missão e dever cumprido honestamente em nome de Jesus. Agora, quando eu estava no sistema, eu não tinha paz, porque eu já pertenci a uma igreja de fogueira santa, de campanhas e correntes, e que pregava o diabo o tempo todo. Ali você não tem paz, você não tem sossego. O pastor, ele não tem a liberdade de transmitir aquela palavra que Deus colocou no coração dele, e que o rebanho está até precisando. Aquela palavra de consolo, de amor, aquela palavra viva, que vai dar sabor para aquela ovelha. Ele não pode. Não. Hoje é a campanha, meu filho. Segunda-feira e terça é a outra campanha. E quarta é a outra campanha. E quinta é a... Abençoado. Quem é pastor desse sistema sabe muito bem do que eu estou falando agora. Então, eu sou muito feliz, sou muito bem-aventurado pela graça de Deus revelada na minha vida como pastor. Hoje, eu sou feliz aqui nesse púlpito, porque não existe aquela pressão, aquela cobrança que eu tinha no sistema religioso. E uma outra coisa muito importante, para fechar a compreensão desse verso 8, porque na próxima reunião a gente prossegue, para a gente falar com mais detalhes. Em graça, você tem que ter conduta. Observe as suas conversas quando você se ajuntar com as pessoas. Procure se ouvir. Amém? Ouça você. E com essas considerações aqui do verso 8, vamos estar de pé e agradecer a Deus pela boa e preciosa palavra que a gente recebeu hoje. Se a igreja ficar muito diferente com o que a gente vai fazer, vê se você não erra e entra no lugar errado, hein? Eu te dou graças, Senhor, por essas mensagens, por cada entendimento, por cada letra, por cada verso, por cada palavra que o Senhor nos esclareceu, por esse estudo aos Filipenses. Nós recebemos e cremos em todas as palavras dadas pelo Teu Espírito nessa manhã. Nós recebemos, meu Deus, todas essas recomendações, exortações para o nosso bem, para o nosso consolo, para a nossa paz. E graças te damos, meu Deus, por todo entendimento que o Senhor nos deu. Afastando de nós o medo, a preocupação, a ansiedade, para que a paz do Senhor ocupe todo o nosso coração, todo o nosso pensar. E eu recebo você com a mente de Cristo ativada em nome de Jesus. Como é bom, meu Deus, ouvir o Teu Evangelho, um ensino com amor para o nosso crescimento, que explica as coisas sem deixar dúvida. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Declaro, meu Deus, a Tua igreja livre de sentimentos maus, ruins, sentimentos de avareza, sentimentos de ansiedade, de preocupação. Creia, há um Deus contigo, há um serviço de anjos ao nosso favor, em nome de Jesus. E recebo, Deus, os Teus anjos protegendo, cobrindo, ministrando na vida de cada abençoado, de cada eleito, de cada pedra viva que está aqui e dos milhares que estão me ouvindo nesse momento. Os anjos de Deus te protegendo, meu amado, cobrindo a tua vida, guardando a tua vida, em nome de Jesus. Os anjos, Senhor, te servindo na tua saúde. Os anjos de Deus servindo a você na sua vida financeira. Os anjos de Deus te servindo no teu lar, na vida dos teus filhos,
Ó meu Deus, recorremos a Ti em oração, Senhor, porque assim a Tua graça nos ensina. O Teu Deus abençoado, Ele quer Te ouvir, Ele quer conhecer as Tuas petições, mesmo dentro de você, mesmo sendo onisciente, onipresente, mesmo sendo soberano, Criador dos céus e da terra. Ele quer ouvir o seu filho falando com Ele. E você é um filho amado desse Deus maravilhoso. Aproveite esse momento. Coloque diante do seu Deus, diante do altar da graça, as suas petições, as suas orações, as suas súplicas, com ações de graça, com sabedoria, respeitando a Deus, sem revolta no coração, sabendo que Deus não é obrigado a fazer nada, mas que você vai pedir: Senhor, por Tua misericórdia, por Tua bondade, me ajude, transforme o coração dessa pessoa, Senhor. Recebo a Tua misericórdia na vida desse homem, dessa mulher, desse filho, e que seja feita a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Me ajude, Senhor. Eu não tenho a quem pedir, a quem recorrer. Aqui, sobre a terra, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor, e sou humilde para reconhecer isso. O meu coração, meu Deus, está quebrantado diante do Senhor. Eu não sou orgulhoso, meu Deus, ao ponto de achar que sou autossuficiente, que não preciso de nada da Bíblia, não, eu preciso sim, Senhor, da Tua orientação, dos Teus conselhos, da Tua exortação, para que eu, meu Deus, não venha caminhar para um abismo. E Te agradeço também, Senhor, pelos muitos livramentos que a palavra trouxe para a minha vida, porque quando o Senhor nos exorta, o Senhor está nos livrando de caminhar para um abismo. E louvado seja o Teu nome, Senhor, que através do pastor, através da ministração naquele dia, eu fui exortado e fui livrado de uma cilada, de um abismo, de um prejuízo financeiro, de uma atitude carnal, porque naquele dia eu estava com revolta, eu estava com ira, eu estava com mágoa, e não ia dar certo o negócio, meu Deus. E o Teu Espírito me acalmou, me consolou, a palavra mudou as ideias, a mente de Cristo tomou conta dos meus pensamentos. E eu Te agradeço, meu Deus. A pessoa que eu sou hoje é graças a Ti. As mudanças que estão acontecendo e virão ainda mais, é o Senhor na minha vida. E eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço pelas transformações em minha vida e por tudo que virá. Porque eu sei que enquanto eu estou Te servindo, o Senhor vai acrescentar tudo que eu preciso aqui sobre a terra. Em nome do Senhor Jesus. Somos bem-aventurados, porque existe um Deus que está cuidando da gente, nos dando a palavra que o nosso coração estava precisando hoje, e vai nos alimentar com tudo que a gente vai precisar depois, e assim sucessivamente, em nome do Senhor Jesus. De glória em glória, vamos crescendo no amor e na graça de Deus. Que esse Deus te leve em segurança para casa, com proteção, com ministração de anjos, cobrindo você, protegendo você, em nome do Senhor Jesus. Diga obrigado, Deus, por essa mensagem de hoje. Que nunca falte a palavra da Tua graça em nossa vida. Palmas para o nosso Deus, e que assim seja. Eu declaro a mente de Cristo ativada em você. Um dia abençoado, feliz a todos. Até a próxima. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.